Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Lohane Souza. Quero te pedir para deixar o seu apoio, deixando a sua curtida, deixando o seu comentário. Quero trazer coisas aqui que possam enriquecer a sua vida e te ajudar. Hoje eu vim falar de uma coisa assim, muito simples, mas que tem um poder estrondoso, né? Na verdade, eu sou muito da pessoa que acha que não precisa ter grandes feitos, mas que precisam ter pequenos ajustes. Existe um termo que chama metacognição, que é a habilidade de você se manter presente, e eu falo muito isso nos meus vídeos, no que você estiver fazendo. Até mesmo na comunicação, estar presente naquilo que você fala, ouvir o que você fala, faz uma diferença assim gigante. A metacognição nada mais é que o estado de presença. E eu poderia aqui trazer, enumerar diversos fatores para vocês, o quanto é importante estar presente. Mas eu trouxe uma aí que é muito embasado em estudo, né? Trouxe um exemplo de um livro, como sempre, porque se não indicar livro, não sou eu. E vejam só, segundo a ciência, segundo dados da ciência, eu tô aqui com a minha colinha, nós temos aí 70 mil pensamentos por dia, o que aproximadamente quer dizer 3 mil pensamentos por hora, e 50 pensamentos por segundo. Então é muita coisa. E como a gente vive no automatismo, não dá pra gente parar, por exemplo, você para no final do seu dia, você consegue pensar assim, cara, o que eu pensei durante o meu dia? Ah, tá, mas será que existe algum problema em viver dessa forma? Existe algum problema em viver nesse automatismo dos nossos pensamentos, né? Porque a gente faz tudo isso de forma muito inconsciente. E que pensamentos são esses? Por visto que eu fale pra você, imagine uma cor que não existe, uma cor que você nunca viu. É impossível que você imagine essa cor, porque a gente só consegue pensar, imaginar aquilo que existe dentro da nossa mente. Então, se eu pedir para que você pense ou fale sobre alguma coisa que você nunca ouviu falar, que você não faz ideia do que é, você não consegue trazer, né, o que é isso? Então, assim, acontece com os pensamentos. Esses pensamentos recorrentes, eles são pensamentos passados. Então, de coisas que te aconteceram, de traumas, de coisas nada a ver, de coisas que você viu na internet. Então, é muito aleatório. Que o estado de presença, ele te permite, né, estar presente naquilo que você está fazendo, colocar o seu foco, a sua atenção, não deixar o seu pensamento divagar. Além da tomada de decisão, existe aí pra mim, que é um dos mais agravantes, né? Que acontece o seguinte, em relação às cargas emocionais que a gente tem. Por exemplo, quando você imagina alguma coisa, você pensa em alguma coisa, um fator do seu passado, se você ficar muito matutando aquilo ali, você vai começar a criar um sentimento. Isso acontece por quê? Porque o cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que não é. Por exemplo, essa caneta, do que se eu pensar em caneta, para ele é a mesma coisa, porque ele vai estar vendo. Isso não significa que seja fictício, tá? Ele só não existe essa separação na nossa mente. Por exemplo, o medo é algo que você não vê, mas só porque você não vê não significa que você não sinta, não significa que não exista. Então veja que quando você tem esse automatismo, esses pensamentos de coisas ruins até que aconteceram com você não tem o controle disso, o seu cérebro ele libera cargas emocionais, né? Por quê? Porque na sua cabeça está acontecendo aquilo ali. E aí jorra um hormônio, jorra cargas emocionais. E com o passar do tempo, que essas cargas emocionais, elas se tornam vícios emocionais. Tanto que você pensa, repete aquilo ali, acaba virando vícios. Então nós somos sim viciados nas nossas emoções. Com o passar do tempo, esse vício de emoção, já percebeu aquelas pessoas que têm o vício de ser muito negativa? Então, enfim, aquilo ali é porque jorra a emoção ali, jorra algum tipo de cortisol, alguma coisa no corpo, e a pessoa se vicia naquilo ali. Então a pessoa realmente ela é viciada em julgar, mas não é porque é o julgar em si, mas o que acontece, né, nos bastidores por trás. E com o passar do tempo, esses vícios emocionais, essas cargas emocionais, elas se tornam um traço da nossa personalidade. Então imagine que um fato aconteceu ali, uma pessoa foi traída. Ela foi traída, só que aí ela não viu isso, ela não lapidou essa ideia muito e ela se tornou uma pessoa
muito triste, muito ressentida, ela conta essa história para todo mundo. Com o passar do tempo, isso se torna um traço da personalidade dela, se torna uma pessoa amargurada. Mas veja, é só uma emoção, é só uma camada, não significa que ela é uma pessoa amargurada, ela se tornou pelo vício da emoção. Por isso que a gente não pode achar que a gente é o que a gente às vezes vê, é o que a gente pensa, tá? Porque a gente pode ser o que a gente pensa por causa dessas emoções duradouras que a gente alimentou sem nem ter percebido, mas aí existe o nosso real, que é o por baixo de todas essas camadas, mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, isso vai se tornando um traço da nossa personalidade, e o que acontece? Acontece de criar, não sei se vocês já ouviram, situações, doenças psicossomáticas. O que são psicossomáticas? Elas acabam somatizando essas emoções, elas são tão jogadas para suas células, para o seu corpo, que você acaba desenvolvendo algum tipo de doença. Então, para mim, é um fator assim, muito agravante. Não ter consciência desses pensamentos inconscientes, desse automatismo, e não viver aí, não treinar a habilidade da metacognição, que nada mais é que estar presente, porque o presente é o único momento que existe, gente. Não existe passado, não existe futuro, só existe o aqui e o agora. Então, estar consciente é muito, muito importante. E uma das habilidades para desenvolver essa metacognição é a meditação, porque você treina estar presente no aqui e agora, mas dá para fazer além da meditação. Conforme você for treinando dia após dia, eu quero estar presente, e você vai treinando, isso com o passar do tempo vai ficando mais fácil. Joe Dispenza, ele cita um exemplo de um cara que vai na palestra dele e ele fala o seguinte, que ele deu câncer, né, com 57 anos, e aí revisando a vida dele, ele lembrou lá que quando ele era adolescente ele queria ser um músico profissional, mas o pai dele acaba sofrendo um acidente que deixa ele impossibilitado. Eles têm aí uma empresa de telhado e ele tem que sair, ele não pode ser músico, porque o pai dele fica impossibilitado de trabalhar, ele tem que assumir aí a responsabilidade do pai. Então ele se torna muito amargurado, porque na cabeça dele ele cria a ideia de que ele sempre tem que abrir mão da felicidade dele pelos outros. Ele acaba tendo um câncer na garganta, faz todo o tratamento, o câncer na face. Aí o câncer desce pra garganta, depois na panturrilha, e aí sempre voltando, mesmo com tratamentos, e quando ele descobre, né, esse estudo, que eu quero trazer mais pra frente pra gente também, mas vai ficar muito longo o vídeo, por isso que eu quero trazer em outros vídeos. Então ele pega e descobre, ele sai do ambiente, e ele começa a trabalhar isso e nunca mais volta. Então, assim, existem muitos casos que, se vocês forem pesquisar, só o fato da gente não ter consciência sobre aquilo que roda na nossa mente, a gente viver de forma aleatória, automática, sem esse estado de presença, é muito prejudicial para nossa saúde, para nossa vida. A gente se vicia em emoção que a gente não queria se viciar. Então, realmente, a metacognição é uma habilidade importantíssima e eu quis trazer aqui para vocês. E eu espero, assim, que você consiga treinar isso na sua vida, que você consiga estar cada vez mais presente na tomada de decisão e que isso possa te ajudar até mesmo a fazer as tarefas melhores, porque quando eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, eu levava mais tempo. A mente, ela fica muito mais abarrotada, muito mais cansada. Às vezes você tá fazendo alguma coisa, tá ouvindo uma aula, sua atenção fica ali dividida, então assim, sua mente fica pesado. Quando você se concentra em fazer alguma coisa e você está focado naquilo ali, é um estado de ser, né, o estado da arte do ser. Então você faz muito melhor, muito mais rápido, muito mais inspirado, a sua mente não fica tão cansada e você ainda tem consciência daquilo que você está fazendo, sem deixar os pensamentos aleatórios invadirem a sua mente. Então a metacognição é uma habilidade incrível a ser trabalhada. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que possa te ajudar, que você consiga treinar muito isso na sua vida, para que te ajude muito, muito mesmo. Ó, super beijo, deixa sua curtida, deixa seu like, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.